Então, eu estou gravando de novo, iniciando gravação. Vou esperar. Então, eu comecei mais uma vez a gravação do que vai ser a parte 2 dessa aula. Deixa eu só olhar aqui esse chat. Professor, minha internet está muito ruim, mas estou ouvindo sim. Enfim. Então, já comecei a gravar a segunda parte. Peço desculpas, a culpa foi toda minha. Então, vamos voltar aqui na apresentação do slide atual. Cadê aqui? Ponteiro. Mostrar. Pronto. Então, essa função A, função da posição, representa a variação da amplitude. Oi, alguém falou? Só um momento. Você está compartilhando a tela? Não entendi. Você está compartilhando a tela? Estou. Engraçado, eu não estou vendo. Peraí. Se não é aquele problema de novo? Não sei. Cadê aqui? Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Parar de compartilhar, parei de compartilhar. Agora vou compartilhar de novo. Iniciar compartilhamento. Funcionou? Foi, agora eu estou te vendo. Beleza. Vou aproveitar para chamar o Rodrigo. Vamos lá, com calma. Slide atual. Ponteiro. E o psi, ó, essa função, né, nem precisa, aqui é um φ maiúsculo, né? Essa função φ, eu vou multiplicar por K0. Em outras palavras, como o K0 é uma constante, eu vou deixá-lo em evidência. E toda variação com a posição eu vou deixar dentro dessa função φ maiúsculo aqui, ó. E eu quero obter relações envolvendo essas funções A e φ, amplitude e fase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esta solução dentro da equação de onda escalar do slide anterior. Cadê? Então, eu vou substituir aquela expressão, aquela solução, dentro dessa equação de onda e sair manipulando essas derivadas. Agora apareceu. Então, repare, eu substituí aqui o psi por essa solução, onde A e φ são funções arbitrárias até o momento, e ó, substituí aqui também pelo φ. E agora eu vou manipular, mas tem esse termo chato aqui, esse laplaciano. A gente vai ter que tirar o laplaciano, lembrando que tanto o A como o φ variam com a posição. Então, vamos lembrar que laplaciano é divergente do gradiente. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o gradiente desta função, ó, que é o produto de duas funções, da função A e dessa exponencial. Então, é o gradiente da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes o gradiente da segunda. E aí temos que tirar o divergente disso aqui, que vai dar essa expressão aqui embaixo. Ou seja, deste termo, ó, é o divergente desse gradiente, que é o laplaciano, vezes a exponencial, mais o gradiente de A escalar o gradiente da exponencial. Só que esse gradiente de A escalar o gradiente da exponencial também vai aparecer aqui, ó, quando eu tirar o divergente. Por isso que eu multipliquei por 2. E, finalmente, a função A vezes o laplaciano deste cara daqui. Depois vocês fazem essas passagens com mais calma. E aí temos outros dois termos chatos aqui, que é o gradiente desse cara e depois o laplaciano dessa exponencial. Bom, o gradiente, né, de uma exponencial não é difícil. O gradiente da exponencial vai ser
menos jk0 vezes a derivada, ou seja, o gradiente da função φ, vezes a exponencial de novo. Então, eu vou pegar essa expressão e substituir aqui depois. E o laplaciano é o divergente do gradiente. Então, eu vou tirar o divergente dessa expressão. E vai dar esse negócio todo aqui. Ó. Ou seja, eu vou pegar estes termos todos aqui, todas essas identidades, e substituir aqui dentro, ó, na equação de onda. E aí ela vai ficar enorme, como está indicado aí. Ó. Então, eu reescrevi a equação de onda em termos dos gradientes, né, das funções A e φ, e também dos laplacianos. Repare que esta expressão entre colchetes tem partes reais, ó, esse termo é real, este termo é real, este termo é real. E também tem partes imaginárias, este termo e este termo. E isso tudo multiplicado por esse escalar tem que ser igual a zero. Essa função escalar não é nula, a não ser talvez em um outro ponto, né? Porque ela indica uma oscilação. Logo, quem tem que ser zero é o termo entre colchetes. Como ele é complexo, isso significa que tanto a parte real como a parte imaginária têm que ser nulas. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho duas equações. Uma dizendo que a parte real é nula e outra dizendo que a parte imaginária é nula. Que são essas duas equações que eu isolei aqui embaixo. Isso daqui vem da parte real deste termo entre colchetes, igualado a zero. E aqui, ó, é a parte imaginária, esses dois termos aqui, igualados a zero. Então, as minhas funções A e φ, amplitude e fase, estão relacionadas entre si através dessas duas equações aqui. Mais uma vez, lembrando que o n varia com a posição também. Não é só o A e o φ. O n, o índice de refração da atmosfera, também varia com a posição. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Eu vou pegar uma dessas equações, ó, a primeira relação, e eu vou verificar nesta primeira relação que eu tenho aqui, ó, um laplaciano de A junto com o módulo do gradiente de φ ao quadrado, né? Um vetor escalar, o mesmo vetor, é o módulo dele ao quadrado. E aí eu faço uma pergunta, da experiência que você já tem, né, estudando ondas, propagação de ondas em outras disciplinas, o que varia de forma mais acentuada? A amplitude ou a fase de uma frente de onda? Na medida em que essa onda se propaga. A fase, né? A fase. Então, a prática, e lembrando que o índice de refração ele varia, mas não varia tanto assim, ele varia bem pouquinho, tá? Então, na prática, né, matematicamente, nada justifica o que a gente vai fazer se fosse um problema puramente matemático. Mas como tem um fenômeno físico por trás, a gente sabe, de experiência própria, que esta variação da amplitude é muito, muito, muito menos significativa do que este termo. Então, nesta primeira relação, esse laplaciano vai ser desprezado por causa da presença desse módulo do gradiente ao quadrado. Então, ignorando nesta primeira relação o laplaciano do A, nós vamos ter, ó, da primeira relação, esta identidade. Observe que A vezes K0 ao quadrado aparece tanto no primeiro termo como no segundo termo. Então, eu vou cortar, jogar esses termos fora,
passar este cara daqui para o outro lado com o sinal trocado, e desta equação eu chego finalmente na equação que eu queria. Módulo do gradiente da função φ é igual ao índice de refração, n. Módulo de φ, módulo do gradiente de φ, lembrando que φ representa a variação da fase, né? Está dentro dela a variação da fase, né? Ela, φ vezes K0, é a fase da nossa frente de onda. Então, módulo do gradiente de φ igual ao índice de refração. Mais uma vez, lembrando que o índice de refração varia com a posição. Essa é a relação que a gente quer. Por que ela é importante? Lembra que φ, fase, né? Constante, φ constante, fase constante, define uma superfície que, por definição, é a frente de onda. A frente de onda, por definição, é a superfície onde a fase é constante. E a partir do conhecimento dessa superfície, o que você obtém? Uma pergunta. Repete, por favor, a pergunta. Você tem, por definição, a frente de onda como sendo a superfície onde a fase é constante. Fase essa representada por essa função φ. Então, a frente de onda, por definição, é a superfície onde a fase é constante. Da frente de onda, da superfície chamada frente de onda, que informação você pode obter? Da magnitude? Não. Quer dizer, informação, não é o que eu quero. Direção de propagação? Direção de propagação, exatamente. Por definição, a direção de propagação, ela é o que em relação à frente de onda? Um vetor normal? Um vetor normal, perpendicular, etc. Você tem uma superfície representada pela função φ constante. Se eu quiser obter a direção normal a essa superfície, que conta que eu tenho que fazer? Que operação eu tenho que fazer? Tem que fazer o produto vetorial entre os vetores que representam o plano na direção, por exemplo, x e y, aí o resultante daria o z, tipo isso? Perfeito. O que você falou é correto, mas existe outra maneira, dada a fórmula matemática da superfície. Existe uma outra maneira de obter um vetor perpendicular a essa superfície? Se as derivadas forem definidas, bem comportadas, a superfície for suave, etc, etc, etc. Que operação que eu tenho que fazer? Aqui, ó, a bolinha vermelha. O gradiente. Tirar o gradiente daquela função que representa a superfície. Então, repare, este gradiente é um vetor. Este gradiente é um vetor. O que este gradiente representa? O gradiente ele representa as derivadas parciais, só que como a onda só propaga uma direção, só vai ter componente em uma direção, é isso? Enfim, esse gradiente representa o quê? A direção de propagação. Propagação. Ou seja, eu tenho aqui, ó, como a direção de propagação está relacionada à variação do índice de refração com a posição. Isso vai me dar o quê? As trajetórias que eu busco. Através dessa equação devidamente manipulada, ainda não estamos lá, né? Ainda faltam várias manipulações, né? Mas isso daqui, ó, tem dentro dela, esta relação aqui tem dentro dela, como a trajetória varia de acordo com a variação do índice de refração. Essa equação é chamada equação do eiconal. Se um dia você for trabalhar com ótica geométrica, etc., etc.,
é capaz de você se deparar mais uma vez com essa equação do Eiconal. Talvez não escrita desta maneira, de uma outra maneira. Ela nos fornece, né, nos dá informação sobre a direção de propagação da frente de onda, dado que esse gradiente representa a direção de propagação em um determinado ponto, né, sobre a frente de onda. Ou seja, andamos tudo isso para chegar nesta equação aqui em vermelho. Lembrando que partimos das equações de Maxwell, assumindo meio não homogêneo, meio inhomogêneo. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Beleza? Então agora vamos continuar em cima desta equação. Vamos particularizar variações do índice de refração e, consequentemente, desta função φ só com a altura. Isto vai simplificar bastante o entendimento e a solução desta equação. A gente vai assumir que as variações ocorrem apenas com a altura, ou, se você preferir, com o raio, né? Com a origem colocada no centro da Terra, assumida esférica, né? E aí, com uma boa figura, vamos tentar obter a trajetória, alguma equação que nos forneça trajetória, para que a gente possa desenhar isso, por exemplo, no computador. Em alguns casos, o resultado final vai poder ser determinado analiticamente. Nos casos onde isso não for possível, você vai ter que resolver o problema, a equação que vem pela frente no computador. Então, agora vamos particularizar. Não, perdão. Antes, a gente vai falar um pouco mais sobre essa equação do Eiconal. Então, dela obtém-se o comportamento aproximado, ou seja, o comportamento no limite da ótica geométrica da frente de onda, né? Da propagação da normal à frente de onda. Lembrando que, por definição, essa frente de onda é a superfície onde a fase é constante. Então, eu desenhei aqui, ó, muito mal, mas enfim, eu peguei, né, uma área azul aqui dessa frente de onda. Nós temos a trajetória, que não é mais retilínea, porque o meio não é homogêneo. Na frente de onda estava antes na posição S0. Um ΔR depois, ela encontra-se agora nessa posição R, ou seja, nesse ponto S. E a direção de propagação, né, é anormal a essa frente de onda. Ou seja, vai ser dado, né, pelo gradiente ou pelo módulo, né, ou pelo gradiente dividido pelo módulo, vai nos dar a direção tangente a essa trajetória naquele ponto S. Então está lá a equação do Eiconal. A direção unitária no ponto S, que faz um ângulo, né, de 90 graus com a superfície, é o gradiente da função dividido pelo módulo do gradiente. Com isso, nós temos um vetor unitário, módulo 1. Então, toda vez que aparecer na minha anotação, na anotação das notas de aula, toda vez que aparecer uma letrinha com esse acento circunflexo em cima, ao invés de uma setinha, um acento circunflexo, isso aqui representa um vetor unitário. E da equação do Eiconal, o módulo do gradiente é igual ao índice de refração. Então, eu posso reescrever essa igualdade desta maneira aqui. Mais uma vez, lembrando que a letra N, não confundir com eta, representa o índice de refração e ele varia com a posição. Ele varia com R, ele varia com S. Então, aproveitando, né, S vai ser a distância medida ao longo da trajetória, que infelizmente não é mais uma linha reta, não é mais um segmento de reta. Em relação a essa figura até o momento, alguma pergunta? E aí vamos manipular mais um pouco.
do jeito que está, isso ainda não nos ajuda a determinar essa trajetória, os pontos, né, sobre essa trajetória. Então, vamos manipular mais um pouquinho. Lembrando que módulo do vetor aqui ao quadrado é o vetor escalar ele próprio. Aí o que eu fiz, ó, este primeiro gradiente que aparece aqui, eu substituí, ó, por essa relação em vermelho. O gradiente de φ é n vezes o vetor unitário S. E aqui eu tenho uma outra relação interessante, repare. É uma direção unitária escalar o gradiente. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Lembre-se, tenha na cabeça a definição do gradiente em coordenadas cartesianas. Alguém se lembra de cabeça como é que é a expressão do gradiente em componentes cartesianas? Gradiente de uma função é igual a... A derivada de x na direção x, mais a derivada de y na direção y, mais a derivada de z na direção z da função. Perfeito, exatamente isso. Para ficar melhor ainda, faltou só o parcial, né? A derivada parcial em relação a x na direção x e por aí vai. Então, repare, se este vetor S unitário fosse o vetor unitário x, qual seria o resultado desse produto escalar? S está em qual direção? Joga fora esse S. Certo? Isso, joga fora esse S, joga fora o S e no lugar dele põe X chapéu, X unitário, a direção X. Este resultado aqui seria o quê? Seria X. Não, seria somente a componente em X, correto? Isso. Ou seja, a derivada da função parcial em relação a x, beleza? E se fosse y? A derivada... Isso. Ou seja, isso aqui não provou, né? Uma prova muito vagabunda, mas vai dar aqui para o gasto. Isso daqui, ó, esta expressão aqui é a mesma coisa que a derivada parcial da função em relação à coordenada S. Em relação a S, onde S é a distância medida ao longo da trajetória. Então aqui, ó, eu tenho que N, o índice de refração, é igual à variação, a derivada parcial da função φ, que representa a fase, né, da frente de onda, em relação a S. E, finalmente, eu tenho aqui uma terceira relação. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu tirei o gradiente desta segunda relação. Eu tirei o gradiente deste lado e o gradiente do outro. Lembra que derivada, né, é uma operação linear. Então, eu posso primeiro tirar o gradiente e depois derivar, ou primeiro derivar e depois tirar o gradiente. Ou seja, eu troquei aqui as operações de ordem. E, finalmente, onde aparecer esse gradiente de φ, usando essa primeira relação em vermelho, eu substituí por n vezes a direção S. Bom, esta segunda relação, se eu integrar dos dois lados, eu obtenho uma das formas integrais do princípio de Fermat. A gente não vai precisar disso aqui no curso. Eu só aproveitei, né, que a gente passou por esta relação para falar sobre isso. Pode ser que um dia alguém venha a trabalhar com ótica clássica e aí está a forma integral do princípio de Fermat. O princípio de Fermat não está claro desse jeito, mas lembra que índice de refração está relacionado à raiz quadrada da permissividade, que, por sua vez, está relacionado ao inverso da velocidade da luz. Então, se você, não vamos fazer isso agora, mas com calma interpretar este resultado, você vai chegar naquilo que é o princípio de Fermat
né? A luz, né, percorre uma certa trajetória entre dois pontos, de tal forma que ela percorre, né? Essa é a trajetória que faz com que ela chegue mais rápido no ponto final. Tá? Se o meio for homogêneo, se n for constante, ao longo do percurso, essa trajetória é um segmento de reta. Alguém já tinha visto o princípio de Fermat antes no ciclo básico? Ou já ouviu falar sobre ele? O nome Fermat, sim. Agora, princípio de Fermat, acho que não. Enfim. Beleza? Essa é uma maneira de escrever de forma Já integral. ouvi teorema de Fermat, correto? Existe o Não, o teorema de Fermat. princípio de Fermat. O teorema de Fermat, eu vou confessar para vocês que eu não sei mais o que é. Mas esse é Nem o eu. princípio de Fermat. Beleza? Então, Beleza. estou aqui mostrando algumas relações. Ainda não está na forma que a gente deseja para obter a nossa trajetória, tá? Então, agora sim, a gente vai particularizar o problema para o índice de refração, N, variando apenas com a altura. Né? E aqui, na nossa notação, a altura, né, já que o relevo é irregular, a gente precisa de uma referência. Essa referência vai ser o nível do mar. A altura em relação ao nível do mar. H igual a zero, para nós vai ser o nível do mar. E, obviamente, a gente vai definir aqui também uma coordenada R, que vai ser a distância do centro da Terra, já que a Terra é suposta esférica, até o ponto da trajetória. De tal maneira que R vai ser A, o raio, né, da Terra esférica, em relação ao nível do mar, mais a altura H. Então, assumir que o índice de refração varia com a altura H é a mesma coisa que assumir que ele varia apenas com a coordenada esférica R. Lembrando que esse raio da Terra a gente vai aproximar pelo seu valor médio 6.400 quilômetros. Nós vamos medir a distância, por exemplo, em relação ao nível do mar. E como essa trajetória é curva, né, essa distância não é necessariamente igual à distância S medida ao longo da trajetória. Então aqui nós temos, para esta distância D em relação ao nível do mar, nós temos a distância S menos S0. S0 é a posição S deste ponto inicial, onde todos os parâmetros foram classificados, indicados aqui com o índice 0. E essa é a posição ao longo da trajetória onde a gente está, por exemplo, querendo calcular a altura H. E o que a gente quer é obter a altura da trajetória H em função da distância D ou em função da distância S medida ao longo da trajetória. Se a gente conseguir uma equação para isso e a gente conseguir resolver isso ponto a ponto, a gente pode depois, né, no computador, por exemplo, traçar, né, unir os pontos e ali está a sua trajetória desenhada. Você põe o relevo por baixo, você põe a antena transmissora e a antena receptora, e aí você tem uma maneira de representar graficamente as trajetórias nessa atmosfera estratificada. Então a gente chama isso de atmosfera com estratificação esférica. O índice de refração varia só com a altura, varia só com a coordenada R. Não varia com θ nem com φ. Neste plano de incidência também vai ser importante o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo que essa direção de propagação S faz com a direção R. Está aqui a direção R, está aqui a direção S, tangente à trajetória, e aqui está o ângulo θ, ele vai ser importante nas nossas equações, e aqui está o ângulo θ0 na posição S igual a zero. Tudo que for da posição original vai receber esse índice zero. Tudo que for da posição supostamente, né, final, ou naquele instante que você está obtendo a trajetória, não vai ter esse índice.
E o que chato nessa estratificação esférica é que este vetor R chapéu, ó, observa aqui o R chapéu. O R chapéu é o vetor unitário na direção radial. Ele varia com a posição. Se ele fosse constante, as manipulações que vão seguir seriam mais tranquilas. Mas como esse vetor R não é constante, eu não posso passá-lo para fora de derivadas, nem colocá-lo dentro de derivadas impunemente. Então, o fato de R variar com a posição vai fazer com que a gente tenha que manipular as equações da maneira como vamos fazer daqui a pouco. Antes de prosseguirmos em relação a essa figura e a esses parâmetros, alguma pergunta? Então, vamos lá. Respirem fundo. Opa, voltei para trás. Tá aí. Então, ó, equação 3, perdão, vou voltar atrás. Equação 3, ó, é essa daqui, ó. A gente já tinha esquecido. Então, o gradiente do índice de refração é igual à derivada parcial em relação a S do índice de refração, N, vezes esse vetor S unitário que representa a trajetória, a direção da trajetória naquele ponto específico sobre a frente de onda. Então, vamos pegar essa equação 3, ela está aqui, vamos particularizar. A partir desse slide, o índice de refração só varia com a altura, ou, mais especificamente, só varia com o raio R. Lembrando que R é H mais A, e A é constante, tá? Então, se você for no apêndice do livro de cálculo ou de eletromagnetismo e pegar o gradiente em coordenadas esféricas e jogar fora variações com os ângulos θ e φ, ficar só com a variação em R, o gradiente tem essa forma aqui. Agora não é mais derivada parcial, porque o N, o índice de refração, só varia com R. Então é a derivada mesmo, é a derivada de N em relação a R na direção R chapéu. E isso é igual a essa derivada aqui, ó. Isso veio da equação 3 anterior. Lembrando que R é igual a mais H. O problema é que esse R ele não é constante, então eu não posso passar para dentro da derivada, etc. Eu não posso dizer que R é igual a S ou alguma coisa do tipo. Eu vou ter que manipular essa equação, infelizmente por causa dessa variação do vetor R unitário. Então, ó, sem nos preocuparmos por que estamos fazendo isso porque vai ter um resultado lá no final. Eu vou pegar, ó, nessa última igualdade aqui, ó, e multiplicar por R vetorialmente, né, por R, pelo vetor unitário. Aliás, pelo vetor R. Repare que aqui esse R não tem o chapéu, ou seja, é por este vetor que localiza o ponto, desde o centro da Terra até a trajetória. Então, eu multipliquei por R dos dois lados. Então, antes de prosseguirmos, repare que o vetor R é o vetor que vai desde o ponto C, centro da Terra, até a trajetória. O vetor R chapéu tem a mesma direção, mas é unitário. Ó, este vetorzinho aqui. Então, vamos multiplicar vetorialmente pelo vetor R dos dois lados. Acontece que R vetorial e R unitário, como eles estão, um é paralelo ao outro, isso é zero. De forma que este produto vetorial é identicamente nulo. Então, desta relação, temos essa quarta relação. Por que produto vetorial? Primeiro, porque eu queria assumir com esse termo aqui. Já assumi. Segundo, que eu preciso que o θ apareça. O θ vai ser importante para a gente. Então, este produto vetorial, depois de outras manipulações, vai fazer com que surja um seno ou um cosseno envolvendo esse ângulo θ. Isso é importante para a gente mais adiante. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta?
Infelizmente, eu não posso passar esse vetor R para dentro, como já foi explicado, ele varia com a posição. Então, vamos prosseguir. Da equação, estou repetindo a última relação. Essa identidade aqui, ó, é simplesmente a derivada do produto vetorial NR vetorial S. Ou seja, é a derivada de R, produto vetorial NS, mais R, produto vetorial. É a regra da cadeia. Tá? Isso aqui é simplesmente uma identidade baseada na regra da cadeia. E aí, onde aparece aqui, ó, a derivada de NS em relação a S, tá aqui, ó, esse termo aqui, ó, eu vou jogar aqui dentro. Ou seja, passando isso daqui para o outro lado com o sinal trocado, isso vai ter que ser igual a isso, que é igual a zero. Consequentemente, se isso é igual a zero, este cara é igual a esse. Em relação a essa identidade 5, alguma pergunta? Ou seja, eu não pude passar o vetor R para dentro, né? Mas está aqui o que eu queria, ele lá dentro. Só que eu tive que fazer, né, essa passagem porque a derivada de R não é nula, ele varia. Então está aqui o que eu queria, era passar o R para dentro. Só que apareceu esse bicho aqui. Não tendo pergunta, vou prosseguir. Vamos pegar aqui a trajetória mais uma vez, limpando, né, as outras figuras para a figura aqui ficar mais clara, e sempre lembrando que essas trajetórias, essas figuras, a Terra, tudo está sendo desenhado totalmente fora de escala, senão a gente não consegue enxergar essas variações. Então, eu estou deixando apenas o vetor R, na posição inicial ele é o R0, nessa outra posição ele é o vetor R, eu vou dizer o seguinte, ó, daqui para cá o vetor R variou de R0 mais um ΔR. Então, ΔR é o vetor R menos o vetor R0. É um vetor, ó, que não está desenhado aqui, ó, mas estaria unindo este ponto até esse daqui. É o vetor ΔR, representa a variação vetorial, né, do R em relação a R0. E aí vamos pensar nessa figura fazendo o limite desse ΔS tendendo para zero, para tentar interpretar as derivadas que apareceram na relação anterior geometricamente. Então, repare, o vetor ΔR é o vetor R menos o vetor R0, por definição. Tá? Acontece que no limite em que esse ΔS aqui tender para zero, esse vetor ΔR é o próprio ΔS na direção S. Ou seja, no limite em que esse ΔS aqui, ó, esse ds, perdão, falei delta, mas é d, né? Esse ds tender para zero, esse vetor preto aqui vai se transformar nesse vetorzinho vermelho multiplicado pelo ds. Consequentemente, né, que nenhum matemático nos ouça, passando esse ds para este lado, nós chegamos à conclusão, isso é uma equação conhecida de quem mexe com geometria diferencial, a variação desse vetor R com a distância S é dado a distância S é dada pela direção unitária S. Ou seja, este vetor dr dividido por E, a derivada de R em relação a S, é paralelo à direção da trajetória S unitário. Esta relação a gente obteve da transparência anterior. Então, repare, este vetor, que é a derivada de R em relação a S, é paralelo a S. Consequentemente, este produto vetorial é nulo. E, consequentemente, este termo aqui é nulo. Esta derivada é nula.
Se esta derivada, a derivada deste termo entre parênteses é nula, é porque este termo é uma... Tem alguém acordado aí? É porque eles são coincidentes? Opa, não. Paralelos. Não, vamos lá. Você está indo um passo adiante. Vem, antes de falar isso, se uma derivada é nula, é porque aquele termo é uma constante. É isso. Este termo é constante. Era esta a relação que a gente queria desde o início. Olha as voltas que a gente deu para chegar à conclusão que isso daqui é uma constante. E repare, R vetorial S vai ser reescrito em função deste ângulo θ. Eu queria que aparecesse aqui no problema. Então, isto é uma constante e vai ser reescrita agora de uma maneira mais apropriada. Vamos lá. Então, antes de mais nada, a conclusão. N, o índice de refração, que multiplica o produto vetorial entre o vetor R e o vetor S unitário, é uma constante. O produto R vetorial S, lembrando que o R não é o R unitário. S é unitário, mas esse R não. Isso é igual a R, o módulo disso, né? É igual a R seno θ. É só olhar essa figura aqui, ó. E θ, do jeito como está definido, ó, vai de 0 a 180. É 0 se a trajetória sobe. E 180 se a trajetória aponta para baixo. E seno, né, de um ângulo entre 0 e 180, se o θ for menor que 90, ele é positivo. E se o θ for maior que 90 graus, ele é negativo. Tá? Vamos ter isso em mente, né? Ou eu falei bobagem? Não, falei. Não, peraí. Calma. Ao contrário, ele é sempre positivo, né? Ô, burrice, hein? O seno de θ, quando o θ varia entre 0 e 180 graus, entre 0 e π, ele é sempre positivo, sendo unitário quando θ for igual a 90 graus. Então, a constante, né, eliminando esses vetores e deixando no lugar desse produto vetorial R seno θ, essa constante vai ser reescrita desta maneira aqui, ó. N vezes R vezes o seno de θ é uma constante ao longo da trajetória. Essa equação ainda não está no formato final que a gente deseja, mas ela já mostra a importância dela aqui, ó. Significa o seguinte: uma trajetória que parte de um certo ponto, né? Lembra que de um ponto de uma antena transmissora vão partir infinitas trajetórias, cada uma com seu ângulo inicial θ0. Cada trajetória tem a sua constante específica. E essa constante permanece constante ao longo da trajetória. Ou seja, das infinitas trajetórias, aquela que vai passar no ponto que você deseja, né? Por exemplo, a antena receptora, possui uma certa constante específica. Consequentemente, está associada a um certo ângulo de partida θ0 específico, que não é trivial de ser determinado, porque a trajetória não é retilínea. Se a trajetória fosse retilínea, se o meio fosse homogêneo e a trajetória fosse retilínea, seria ridículo. Era só pegar uma régua, traçar uma reta de um ponto ao outro e medir este ângulo θ0. Só que, como o problema é muito simples, não precisa dessa coisa toda. Então, o que a gente precisa é uma determinada trajetória com um certo ângulo específico θ0,
com uma certa constante específica C, é a trajetória que vai passar no ponto onde a gente deseja calcular o campo. E essa constante, ó, pode ser calculada, como geralmente é, no ponto inicial da trajetória, geralmente nem sempre, a posição da antena transmissora, ou de qualquer ponto específico ao longo da trajetória, onde você conhece uma determinada característica que tem a ver com o relevo, o enlace ou a própria atmosfera. Aí depende do problema que a gente está resolvendo. Então, esta aqui é a equação que a gente deseja, ainda não na forma final. Falta só mais um pouquinho para chegarmos na forma final. Mas é essa equação que a gente deseja. E a gente gastou todos esses slides, toda a aula de hoje, só para chegar nessa equação aqui, ó. E a equação que vai ajudar a gente a determinar essas trajetórias e até mesmo entendê-las qualitativamente, em função da variação do índice de refração da atmosfera com a altura. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Essa equação para nós já é o suficiente, né? Mas o pessoal de propagação, por motivos óbvios, não quer trabalhar com R, quer trabalhar com alturas, né? No nosso caso, a gente vai definir essas alturas em relação ao nível do mar. Então, uma das coisas que eu vou fazer nessa equação é trocar o R pela relação R é igual a A, o raio da Terra, mais H, a altura da trajetória em relação ao nível do mar. Então, repare, R, que aparece aqui, vai ser trocado por H mais A, ou A mais H, né? Além disso, ó, repare que esta constante, ó, N, o índice de refração, é adimensional. Seno de θ é adimensional, mas R e H e A têm unidade de distância, metros. Então, essa constante tem unidade de metros. E o pessoal não gosta disso. Tá? Então, o que a gente faz? Como A, o raio da Terra, para nós é uma constante, nós vamos dividir, ó, essa igualdade em todos os lados por uma constante. Vamos dividir por A. Então vai ficar N vezes R dividido por A. N vezes R dividido por A. Que passa a ser adimensional, porque R e A são distâncias. E isso é definido pelo pessoal de propagação como o índice de refração modificado. O índice de refração modificado nada mais é do que o índice de refração multiplicado por R dividido por A. Substituindo R por A mais H, o índice de refração modificado é reescrito desta maneira aqui, ó. Por que o pessoal gosta de definir o índice de refração modificado? Porque aqui, ó, esta equação fica mais parecida com a lei de Snell de refração. Se vocês se lembrarem de TIOG, ou então de matéria que vocês já fizeram no ciclo básico, vocês vão, ou até no colégio de vocês vão lembrar da lei de Snell para refração. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Então, quando a gente divide esta relação aqui em cima por A, de todos os lados, né? Em todos os termos, e define NR dividido por A como sendo o índice de refração modificado, que continua sendo adimensional, a equação resultante, ó, tem a cara da lei de Snell. Isso é chamado por alguns como a lei de Snell para a atmosfera estratificada. Então, índice de refração modificado vezes o seno deste ângulo θ é constante ao longo de uma determinada trajetória. É essa equação que a gente vai usar. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta?
A gente teve alguns problemas de link hoje. Alguém aí dá um alô só para eu ter certeza que está tudo funcionando, por favor? Estou aqui, professor. Oh, beleza. Alguma pergunta? A é raio da Terra, né? A é o raio da Terra. A nossa anotação vai ser o raio da Terra até a primeira prova. Tá. Depois vocês nunca mais vão ouvir falar dele. Θ 0 e θ não são iguais, não, porque a gente está falando justamente da atmosfera que varia o índice, certo? Então, Isso. essa curvatura pode aumentar ou diminuir, né? É. Esse índice de refração modificado na altura R não tem em princípio, não tem o mesmo valor desse aqui. A não ser que R e R0 sejam iguais, né? Porque, por exemplo, a trajetória pode fazer uma curva e descer novamente e parar na mesma altura da posição original, por exemplo, entendeu? Sim. Se este cara for diferente, obviamente o ângulo θ também vai ser diferente. Essa igualdade aqui, ó, essa invariância, melhor de falando, né? Uma maneira mais elegante de falar é o índice de refração modificado vezes o seno do ângulo θ é invariante ao longo de uma determinada trajetória. Cada trajetória tem uma constante particular. É fácil de entender. Você está numa posição. Cada trajetória parte com um ângulo θ diferente, consequentemente com uma constante diferente. Seguindo sempre a mesma trajetória, essa constante não muda. Ela é constante. Esse produto NM seno θ é invariante. O índice de refração modificado varia com a altura, o θ também varia com a altura, de tal maneira que esse produto é constante. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Agora, para vocês ficarem chateados comigo. Tudo isso que a gente viu até o momento poderia ter sido deduzido com um único slide. Olha só. O que é interessante, porque agora a gente vai interpretar geometricamente o que a gente acabou de obter. Então, a gente primeiro obteve o resultado com todo o rigor, saímos lá das equações de Maxwell, manipulamos. Agora a gente vai interpretar geometricamente. Porque essa interpretação tem as suas dúvidas, né? Como a gente obteve tudo das equações de Maxwell, agora você sabe que não pode ter dúvida nenhuma em relação à interpretação. Esta última equação é uma variação da lei de Snell, que vocês já estudaram antes, só que para uma interface esférica, ao invés de uma interface plana, separando um meio do outro, uma interface esférica, sempre no limite do raio da esfera, muito, 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 muito maior do que o comprimento de onda, né? Esse limite que a gente chama de limite da ótica geométrica, por aí vai. Então eu vou colocar uma figura aqui totalmente fora de escala, porque senão a gente não enxerga nada. Então aqui está a nossa atmosfera estratificada. Aqui está o raio, o centro da Terra C. E eu peguei aqui 3 camadas da atmosfera, tá? A camada onde o índice de refração tem valor N1, a camada onde o índice de refração tem valor homogêneo, constante, N2, e finalmente uma terceira camada com índice de refração N3. E não precisamos de mais, mas se você quisesse colocar mais camadas, você poderia, tá? Aqui não está indicando isso, ó. A primeira interface entre a primeira camada e a segunda tem raio R1, e a segunda interface esférica tem raio R2. Aqui na figura isso não está indicado com clareza, mas R1 e R2 são absurdamente grandes, comparados ao comprimento de onda. De tal maneira que localmente, essa frente de onda praticamente encontra uma interface plana naquele local, no ponto A. Ao redor do ponto A, praticamente encontra uma interface plana separando os dois meios, porque o R1 é muito grande, essa curvatura é muito suave. Então, como uma aproximação, a gente vai usar a lei de Snell nesse ponto A. E
o mesmo para o ponto B. Qual é a lei de Snell no ponto A que você já viram em TIOG e em outras disciplinas no círculo básico? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. É a lei de Snell. Repara que aqui é o índice de refração mesmo, não é o índice de refração modificado. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Idem na posição B. O problema é que o ângulo θ2 no ponto A não é igual a esse ângulo no ponto B. Eles seriam iguais se essas interfaces fossem planas e paralelas umas às outras. Mas por causa da curvatura, este ângulo de incidência no ponto B não é o θ2. É um outro ângulo, que eu chamei de θ2 linha. Não sei se dá para enxergar, mas tem um linhazinho aqui, ó. Então, no ponto B, a lei de Snell é N2 seno de θ2 linha igual a N3 seno de θ3. Vamos usar o triângulo ABC. Lembrando que este ângulo aqui, ó, é o suplemento de θ2. Vamos usar o triângulo ABC e a lei dos senos para achar a relação entre θ2' e θ2. Então, aplicando a lei dos senos no triângulo ABC, repare que este ângulo suplementar, π menos θ2, é oposto ao lado R2. Enquanto que o ângulo θ2' é oposto ao lado R1. Então, nós chegamos à conclusão que seno de θ2' dividido por R1 é igual a seno de θ2 dividido por R2. Ou, se você preferir, reescrevendo R1 seno de θ2 é igual a R2 seno de θ2'. E aí nós vamos substituir essa relação aqui em cima. Olha o que vai acontecer. Eu vou multiplicar essa primeira equação aqui, ó, por R1 dos dois lados. Ó, R1 e R1 dos dois lados. É uma igualdade. Se eu multiplicar pela mesma constante dos dois lados, não muda nada. Então, ó, N1R1 seno de θ1 é igual a N2R1 seno de θ2. Acontece que R1 seno de θ2 é igual do triângulo, ó, R2 seno de θ2'. E N2R2 seno de θ2' é igual a N3R2 seno de θ3. Ou seja, NR seno θ, NR seno θ, NR seno θ é igual a NR seno θ no ponto B. NR seno θ ao longo da trajetória é constante. Ou seja, a equação que a gente obteve no slide anterior, depois de ter vindo lá da equação de Maxwell para meios inhomogêneos, equação do eiconal, mexe daqui, mexe dali, nada mais é que a lei de Snell adaptada para interfaces esféricas e concêntricas entre si. Esféricas e concêntricas, né? Então, NR seno θ é invariante, é constante ao longo da trajetória. Tudo que a gente mostrou antes poderia ter sido obtido apenas com este slide daqui. Em relação a este slide, alguma pergunta? A gente não pode usar ângulos complementares, porque tá com essa curvatura, né, levada em consideração. Então, é só pelos triângulos que a gente pode resolver isso, então, professor, ou não? Eu não entendi a sua dúvida. Lembra que neste caso... Oi, pode falar, fala de novo. Não, por exemplo, estava pensando ali, o ângulo ali no ponto A. Eu pensei assim, eu vou fazer
90 graus mais o complementar de θ2, mas não pode fazer desse jeito, né? Ou pode? Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou falar só o seguinte, ó, no ponto A, repare que no ponto A, a normal, a interface, ó, esta linha tracejada, ela não é paralela à normal no ponto B. Ó. Sim. Consequentemente, este ângulo θ2 não é igual ao ângulo θ2'. Também não são complementares, também não são. Então, eu preciso do triângulo para achar esta relação aqui, ó. Ou melhor, esta daqui. Ok. Só com Beleza. o triângulo que eu consegui isso. Foi essa a pergunta? Na verdade, não, mas eu acho que eu estava pensando que precisava do ângulo ali entre o θ1 e o θ2. Ali teria que construir um ângulo, mas não vai ser Este necessário, ângulo aqui, não. ó. É, Não foi necessário. Não foi necessário. A gente trabalhou com um ângulo suplementar, ó. É o ângulo interno aqui, ó, nesse triângulo, ó. Que é igual, ó. Como isso ok. aqui é uma reta, ó. Como isso aqui é uma reta, este ângulo é π menos θ2. E Ok. seno de π menos θ2 é igual a seno de θ2. Tá, beleza. Era isso mesmo que eu estava pensando. Tranquilo. Tranquilo? Sim. Então, é esta equação vermelha, mais precisamente a última equação do slide anterior, que a gente precisa, que a gente vai usar para obter as trajetórias e analisar qualitativamente, da melhor maneira possível, as trajetórias em ambientes um pouco mais complicados, como no caso de dutos troposféricos. Então, a gente vai fechar isso na próxima aula, mas a gente vai voltar numa figura como essa daqui, ó. Agora já vamos definir alturas, então eu coloquei como referência o nível do mar em azul, ainda sem relevo nenhum, né, para simplificar a figura. Eu tenho numa certa posição, né, uma altura h da trajetória em relação ao solo, ou ao nível do mar, melhor dizendo, um certo ângulo, e eu quero saber um certo infinitésimo de distância. Depois, que eu chamei aqui de delta D, ou de DD, aí ficou péssimo, né? Mas enfim, variando a distância, né, ao longo do enlace, variando a distância ao longo da trajetória de um infinitésimo, de quanto variou a altura? Como relacionar essa variação de h, que pode ser positiva se a altura estiver aumentando, ou negativa se a altura estiver caindo, né, se a trajetória estiver se aproximando da Terra. Como obter a relação, a variação de h em relação à variação da distância? Isso vai me dar uma equação, uma derivada, uma equação diferencial, que depois a gente vai integrar dos dois lados e transformar isso numa equação integral. Equação integral que, em alguns casos, vai poder ser resolvida analiticamente. Aí você tem uma forma fechada para determinar a trajetória, né? Dada uma distância, obtém diretamente a altura. Ou resolver no computador, se for o caso mais complicado. Tá? Então, dessa figura, repare que, sempre lembrando que essa figura está totalmente fora de escala, e para piorar, ó, esse cateto, que representa a variação da distância, tem que tender para zero. Tá? Então, isso daqui, ó, é praticamente, lógico que não é, mas nesse limite, isso aqui vai ser tratado como um triângulo retângulo. E desse triângulo retângulo, a gente chega à conclusão que essa variação com a distância é praticamente igual àquela da altura vezes o tangente de θ, esse ângulo θ. Ó. Por isso que aquele ângulo θ, né, era importante para a gente queria que ele aparecesse de qualquer jeito. Ele vai ser útil agora. E aí, tangente é, obviamente, seno dividido por cosseno. Mas na lei de Snell, né, na lei de Snell modificada, né, para estratificação esférica, aparece seno do ângulo, seno do ângulo.
Então, por causa disso, vocês vão entender melhor no final, eu não quero que cosseno apareça. Então, eu vou trocar esse cosseno pela raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Porque assim eu só vou ter seno. E esse seno, daqui a pouco, vai ser substituído pela constante ao longo da trajetória. Só que isso me gera aqui um problema. Como o ângulo θ vai de 0 a π, e o cosseno para ângulos menores que 90 é positivo e para ângulos maiores que 90 é negativo, quando eu reescrevo desse jeito, essa variação do sinal some, eu perco essa variação. Então eu tenho que incluir esse mais ou menos aqui para compensar o fato de eu ter reescrito cosseno desta maneira. E isso acaba sendo um pouquinho chato, né? Pelo menos no início. Mas esse mais ou menos é o seguinte: se a trajetória estiver subindo, é mais, cosseno é positivo. Ângulo θ menor que 90 graus. Se a trajetória estiver descendo, você escolhe o sinal negativo, porque o ângulo é maior que 90, o cosseno é negativo. Tá? Então, ao reescrever desse jeito, eu sou obrigado a colocar esse mais ou menos. Mas se a trajetória subir em relação ao nível do mar, né? Menos se a trajetória descer. E aí estamos praticamente no final, é só mais um pouquinho, para chegar na equação que a gente deseja, que vai ajudar a gente a resolver alguns problemas. Tá? Então, eu vou multiplicar e dividir esta razão pelo índice de refração modificado. Lembrando que o índice de refração modificado vezes seno de θ é uma constante. Então, se eu fizer isso, eu reescrevo esta relação desta maneira aqui. O seno do θ some, fica constante. Essa constante é constante para a trajetória. Então, enquanto você estiver em cima da trajetória, isto é uma constante. E aqui aparece o índice de refração modificado, lembrando que ele varia com a altura. Então, a variação com a altura está toda aqui. Integrando dos dois lados, eu tenho a equação que eu busco, que vai ajudar, em alguns casos particulares, a obtenção da trajetória. A obtenção da altura h da trajetória em função da distância. Em função da distância. Onde o mais é para a trajetória subindo, o menos para a trajetória descendo. E está aqui a equação que vai nos ajudar, entre outras coisas, na próxima aula, né, a explicar o conceito da Terra, raio equivalente da Terra. Vai ser essa equação que vai ajudar a gente a entender o porquê de podermos utilizar um raio equivalente para a Terra na hora de aplicar os modelos físicos que estudamos até o momento. Eu vou parar a aula aqui, antes perguntando, né? Alguma pergunta em relação a essa passagem, em relação a essa equação integral aqui? Professor, qual vai ser a necessidade da gente determinar esse DD? Não, porque eu quis uma equação, eu quis uma derivada. Repara que agora, quando eu integro dos dois lados, esse DD integrado dos dois lados, ou seja, deste ponto até este ponto, vai virar D menos D0. O D0 é a distância inicial aonde a trajetória começou. Por exemplo, se o D0 for a posição da antena transmissora, a gente vai dizer que esse D0 é igual a zero. D menos D0 é a variação da distância até o ponto da trajetória onde a gente quer calcular a altura. E H0 é a altura original. Não está desenhada aqui, mas ficou desenhada lá para trás. Era essa a sua dúvida ou não? Acho que sim. Eu só queria entender a necessidade da gente defini-la. Eu entendi o cálculo. Tá. A necessidade, né, foi o caminho que eu encontrei, obviamente que eu peguei isso de algum livro, né,
para chegar nesta equação aqui, ó. As duas equações que a gente vai usar, essa daí e aquela que representa a lei de Snell para a atmosfera estratificada. São as duas equações que a gente vai precisar. Tá? Em alguns pouquíssimos casos particulares, esta integral sai analiticamente. Você chega numa fórmula. Tá? Por exemplo, quando esse índice de refração modificado tiver variação linear com a altura, a integral sai do braço. A atmosfera padrão, segundo o ITU, se a altura da trajetória não for exagerada, for menor que 7 quilômetros, que 7 quilômetros é coisa pra caramba, né? O tamanho do Everest. Tem praticamente uma variação linear. Então, no caso da atmosfera padrão, esta integral aqui, ó, é avaliada analiticamente, você tem uma fórmula no final. Então, essa integral vai ser útil na próxima aula para a gente definir o raio equivalente da Terra. Resolvendo essa equação integral para um problema específico. Problema esse onde a atmosfera padrão recai. Então, acaba que isso tudo que a gente fez aqui é prático, né? Porque se a atmosfera é chamada de padrão, deve ter um motivo para isso. Mais alguma pergunta? Então, não tendo pergunta, né? Eu vou parar aqui a gravação, lembrando que, infelizmente, nesta aula, nós temos